Uma jovem simples entra em uma boutique de luxo e sai com sua dignidade destroçada. Mas as câmeras de segurança revelaram uma verdade que ninguém esperava. Sofia caminhava pelas ruas do centro da cidade com seus tênis desgastados e sua mochila remendada, carregando não apenas livros, mas o peso de todos os sonhos que pareciam inalcançáveis para alguém como ela. Aos 22 anos, esta jovem de origem humilde trabalhava meio período em uma padaria para custear seus estudos de direito, enquanto sua mãe, uma faxineira incansável, economizava cada centavo para que a filha pudesse ter a educação que ela nunca teve. Antes de continuar, comenta de qual lugar está assistindo esse vídeo e não esqueça de se inscrever. E me diz, alguma vez você foi julgado pela sua aparência antes mesmo de abrir a boca? Sofia não era apenas inteligente, era brilhante. Suas notas eram sempre as mais altas da turma, e seus professores constantemente elogiavam sua capacidade analítica e sua paixão pela justiça social. Mas em uma sociedade onde as aparências falam mais alto que o caráter, Sofia sabia que seria sempre julgada por suas roupas simples, seus cabelos sem corte profissional e sua origem periférica. Naquele sábado de dezembro, ela caminhava pela Rua Augusta, observando as vitrines luxuosas que exibiam vestidos que custavam mais do que sua mãe ganhava em 3 meses. Não era inveja que sentia, mas uma curiosidade genuína sobre um mundo que parecia tão distante do seu. Sofia sonhava secretamente em um dia poder proporcionar à sua mãe uma vida melhor, talvez até mesmo comprar para ela um desses vestidos elegantes que via nas vitrines. Seus olhos se fixaram na boutique Eleganza, conhecida por atender apenas a elite da cidade. Na vitrine, um vestido azul marinho chamou sua atenção, simples, mas elegante. Exatamente o tipo de peça que sua mãe usaria se tivesse oportunidade. Por um momento, Sofia imaginou como seria entrar lá, não como uma intrusa, mas como uma cliente respeitada. A jovem não sabia que naquele exato momento sua vida estava prestes a mudar para sempre. Nem imaginava que sua decisão de entrar naquela loja seria o catalisador para uma série de eventos que revelariam tanto o pior quanto o melhor da natureza humana. Sofia respirou fundo, ajustou a alça de sua mochila remendada e, pela primeira vez na vida, decidiu desafiar as barreiras invisíveis que a sociedade havia construído ao seu redor. Com o coração batendo forte, ela empurrou a porta de vidro da boutique, sem saber que estava prestes a protagonizar uma história que mudaria não apenas sua vida, mas também a perspectiva de um dos homens mais poderosos do país sobre o verdadeiro valor das pessoas. O ar-condicionado gelado da boutique Eleganza atingiu Sofia como uma rajada de realidade crua. O ambiente era imaculado, pisos de mármore polido refletiam as luzes de cristal do teto, enquanto as araras exibiam peças que pareciam obras de arte mais do que roupas. O perfume caro que impregnava o ambiente criava uma atmosfera de exclusividade que sussurrava silenciosamente: "Você não pertence aqui." 3 vendedoras, impecavelmente vestidas com ternos à alfaiataria e maquiagem profissional, imediatamente direcionaram seus olhares para Sofia. O silêncio que se instalou foi ensurdecedor. Não eram apenas olhares curiosos. Eram dissecções visuais, análises frias que catalogavam cada detalhe de sua aparência. Os tênis gastos, a calça jeans desbotada, a camiseta simples e a mochila com patches remendados. "Posso ajudá-la?" perguntou a vendedora mais velha, Márcia, com um tom que misturava polidez forçada e desconfiança mal disfarçada. Seus olhos não encontraram os de Sofia. Em vez disso, fizeram um escaneamento completo de sua roupa, como se estivesse avaliando uma possível ameaça. Sofia sentiu o rubor subir pelo pescoço. Suas mãos ficaram suadas, mas ela reuniu coragem. "Gostaria de ver alguns vestidos, por favor. Algo elegante, mas simples." Sua voz saiu mais baixa do que pretendia, quase um sussurro diante da atmosfera intimidadora.
Vestidos? Repetiu Márcia, trocando olhares significativos com suas colegas. Que tipo de ocasião? A pergunta carregava uma insinuação clara. Que ocasião uma pessoa como você teria para usar nossas peças? As outras clientes da loja, mulheres com bolsas de grife e joias que brilhavam sob as luzes, começaram a observar a cena com curiosidade mal disfarçada. Sofia podia sentir seus sussurros, suas risadas abafadas, seus olhares de superioridade que a faziam se sentir como um inseto sob um microscópio. É para uma formatura, mentiu Sofia, inventando uma desculpa que julgou aceitável. Na verdade, sua formatura ainda estava a 2 anos de distância, mas precisava de uma razão que justificasse sua presença naquele templo do consumo de luxo. Ah, entendo, disse Márcia, seu sorriso artificial não alcançando os olhos. Bem, nossas peças começam em R$ 2.000. Você tem orçamento para isso? A pergunta foi feita em voz suficientemente alta para que outras pessoas ouvissem. Uma humilhação sutil, mas devastadoramente eficaz. Sofia sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. R$ 2.000 era mais do que ela ganhava em 3 meses na padaria. Mais do que sua mãe conseguia economizar em meio ano. Mas havia algo em sua determinação, uma chama interior que se recusava a se apagar diante da humilhação, que a fez manter a cabeça erguida. Gostaria apenas de dar uma olhada, disse ela, com mais firmeza dessa vez. Não sabia ainda que essa simples frase seria o estopim para uma provação que testaria não apenas sua dignidade, mas revelaria o caráter verdadeiro de todos ao seu redor. Márcia fez um gesto sutil com a cabeça para suas colegas, um código silencioso que Sofia não compreendeu, mas que as vendedoras conheciam bem. Era o sinal para vigilância especial, um protocolo informal da loja para clientes considerados suspeitos. Imediatamente, as 3 mulheres se posicionaram estrategicamente ao redor de Sofia, mantendo uma distância que parecia respeitosa, mas que, na realidade, formava um círculo de observação constante. Claro, fique à vontade para olhar, disse Márcia com falsa gentileza, mas seus olhos nunca deixaram de acompanhar cada movimento de Sofia. Apenas tenha cuidado com as peças. São muito delicadas. O aviso soou mais como uma ameaça velada do que uma orientação útil. Sofia caminhou até a seção de vestidos, sentindo o peso dos olhares sobre ela como uma pressão física. Cada passo que dava era acompanhado pelo som sutil dos saltos altos das vendedoras que a seguiam a uma distância calculada. Quando ela parou para observar um vestido preto elegante, uma das vendedoras imediatamente se aproximou, fingindo organizar peças próximas, mas mantendo-a dentro de seu campo de visão. A jovem tentou tocar o tecido de um vestido azul marinho, exatamente o tipo de peça que havia imaginado para sua mãe. Mas sua mão foi gentilmente interceptada. Ah, querida, este é um modelo muito exclusivo. Talvez seja melhor olhar apenas com os olhos primeiro, sugeriu a vendedora mais nova, Carol, com um sorriso que não disfarçava a desconfiança. O constrangimento era palpável. Outras clientes da loja começaram a prestar mais atenção na cena que se desenrolava. Sofia podia ouvir fragmentos de sussurros. Não tem cara de quem pode pagar. Que estranho alguém assim aqui. Será que é seguro? Cada palavra era como uma agulhada em sua autoestima, mas ela se forçou a manter a compostura. Posso saber o preço desta peça? Perguntou Sofia, apontando para o vestido azul marinho que havia chamado sua atenção inicialmente. Este modelo custa R$ 3.500, respondeu Márcia, pronunciando cada número de forma deliberadamente clara e alta. É da coleção de inverno, importado da Itália. Temos poucas peças disponíveis. Ela fez uma pausa significativa. Você gostaria de experimentar? A pergunta foi feita com um tom que sugeria que a resposta deveria ser não. Sofia percebeu que estava sendo testada.
provocada a recuar diante do preço exorbitante e da pressão social. Mas havia algo em seu espírito, uma determinação herdada de sua mãe trabalhadora que a impedia de desistir facilmente. Sim, gostaria de experimentar, respondeu ela, surpreendendo a si mesma com a firmeza de sua voz. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. As vendedoras trocaram olhares novamente, desta vez com uma preocupação mais evidente. Uma cliente comum, bem vestida e obviamente rica, havia parado de examinar bolsas para observar a interação. O ambiente da loja havia mudado sutilmente, como se todos estivessem esperando por algo, embora ninguém soubesse exatamente o que. Márcia respirou fundo, claramente desconfortável com a situação. Bem, vou pegar a chave do provador, disse ela, mas seu tom sugeria que essa seria uma das decisões das quais ela mais se arrependeria. O provador da boutique Elegância era um pequeno santuário de luxo. Espelhos com molduras douradas, banquinho estofado em veludo, iluminação suave que favorecia qualquer tom de pele. Mas para Sofia, aquele espaço se transformou em uma prisão elegante. Do lado de fora, ela podia ouvir o murmúrio constante das vendedoras, suas vozes baixas carregadas de suspeita e irritação mal contida. Não gostei nada disso, sussurrou Márcia para Carol. Ela não tem cara de quem pode pagar nem R$ 200, que dirá 3.500. Por que insistiu em experimentar? Deve estar fazendo algum esquema, respondeu Carol em voz igualmente baixa. Talvez grave para as redes sociais ou pior. Às vezes eles entram, experimentam e tentam sair com as peças. Sofia, do interior do provador, escutava cada palavra. Suas mãos tremeram enquanto segurava o vestido azul marinho contra o corpo. No espelho, viu não apenas seu reflexo, mas toda a dor de uma vida inteira de julgamentos baseados em aparências. Quantas vezes havia sido subestimada? Quantas oportunidades perdeu por não parecer adequada aos padrões sociais? O vestido caía perfeitamente em seu corpo. A cor realçava seus olhos escuros e o corte elegante disfarçava sua figura simples, transformando-a em alguém que poderia pertencer àquele mundo de luxo. Por um momento, Sofia se permitiu sonhar. Imaginou sua mãe usando aquela peça em sua formatura futura, orgulhosa da filha que conseguiu vencer todas as barreiras. Está demorando muito aí dentro, chamou Márcia, batendo levemente na porta. Está tudo bem? Precisa de ajuda? Está tudo bem, obrigada, respondeu Sofia, tentando manter a voz firme. Só mais 1 minuto. Mas lá fora, a tensão havia escalado para um nível perigoso. Uma das clientes regulares da loja, Verônica Castilho, esposa de um empresário influente, havia se aproximado de Márcia com uma expressão preocupada. Desculpe me intrometer, sussurrou Verônica, mas não sei se vocês perceberam. Essa moça chegou com uma mochila muito grande e agora está há muito tempo no provador. Não acho que vocês deveriam ficar mais atentas? As palavras de Verônica foram como gasolina jogada no fogo da paranoia das vendedoras. Márcia sentiu seu coração acelerar. E se realmente houvesse algo errado? E se a jovem estivesse tentando roubar o vestido? Sua reputação profissional, seu emprego, toda sua carreira estava em jogo. Você tem razão, murmurou Márcia, seus preconceitos finalmente vencendo qualquer benefício da dúvida que pudesse ter dado a Sofia. Carol, chame o segurança, discretamente. Carol assentiu e se dirigiu rapidamente para a entrada da loja, onde o segurança estava postado. Em poucos minutos, Paulo, um homem grande e intimidador, se posicionou próximo ao provador, tentando parecer casual, mas claramente preparado para agir. Do interior do pequeno espaço, Sofia terminava de se trocar, completamente alheia à tempestade que se formava do lado de fora. Ela havia decidido não levar o vestido, sabia que estava muito além de suas possibilidades financeiras, mas queria guardar na memória como se sentia ao usá-lo. Era uma pequena vitória pessoal,
uma prova para si mesma de que poderia ocupar qualquer espaço, mesmo que temporariamente. Quando finalmente abriu a porta do provador, Sofia se deparou com um cenário que a deixou completamente perplexa. 3 vendedoras tensas, um segurança intimidador e pelo menos 5 clientes observando-a com expressões que variavam entre curiosidade e reprovação. "Pronto", disse ela simplesmente, estendendo o vestido para Márcia. "Obrigada por me deixar experimentar." Mas Márcia não pegou o vestido imediatamente. Em vez disso, seus olhos se fixaram na mochila de Sofia. Então, percorreram seu corpo de cima a baixo, como se procurassem por evidências de algum crime. "Tem certeza de que está devolvendo tudo?" perguntou Márcia, sua voz carregada de uma acusação mal disfarçada. Sofia sentiu o chão desmoronar sob seus pés. Finalmente compreendeu o que estava acontecendo, e a realização foi como um murro no estômago. "O que você está insinuando?" perguntou Sofia, sua voz saindo mais aguda do que pretendia. O choque da acusação implícita fez seu coração disparar, mas ela ainda esperava ter entendido errado, que talvez fosse apenas um mal-entendido que poderia ser esclarecido rapidamente. Márcia trocou um olhar significativo com o segurança Paulo, que deu um passo à frente. Sua presença física intimidadora preencheu o espaço ao redor de Sofia, fazendo-a se sentir ainda menor e mais vulnerável. "Precisamos revistar sua mochila", declarou Márcia, não mais fingindo cortesia. "É procedimento padrão da loja." "Procedimento padrão?" Sofia olhou ao redor, vendo que outras clientes circulavam livremente com suas bolsas de grife, sem serem molestadas ou questionadas. A seletividade do procedimento era gritante e humilhante. "Vocês fazem isso com todos os clientes?" "Fazemos com aqueles que consideramos necessário", respondeu Márcia friamente, estendendo a mão. "Sua mochila, por favor." O círculo de observadores havia crescido. Clientes pararam suas compras para assistir ao espetáculo, funcionários de lojas vizinhas espiavam através da vitrine e até mesmo pessoas na rua começavam a se aglomerar do lado de fora. Sofia sentiu-se como um animal no zoológico, exposta e vulnerável diante da curiosidade mórbida dos outros. "Isso é constrangedor e desnecessário", disse Sofia, tentando manter alguma dignidade. "Eu posso abrir minha mochila voluntariamente para que vocês vejam que não há nada, mas exijo que seja feito com respeito." "Não é assim que funciona", interveio Paulo e o segurança. "Ou você colabora ou chamamos a polícia. Sua escolha." A ameaça da polícia fez Sofia empalidecer. Ela sabia que, mesmo sendo inocente, uma jovem pobre e negra em uma situação como aquela enfrentaria muito mais do que apenas constrangimento. Sua ficha criminal poderia ser manchada, seus sonhos de se formar em direito destruídos, sua mãe humilhada na comunidade onde viviam. Com mãos trêmulas, Sofia abriu a mochila sobre o balcão de mármore. O conteúdo se espalhou. Livros de direito usados, uma garrafa de água, um sanduíche embalado em papel alumínio, canetas baratas, um caderno com a capa desgastada e alguns documentos da universidade. Márcia examinou cada item com a minúcia de um detetive, chegando ao ponto de folhear os livros e desembrulhar o sanduíche. A humilhação de Sofia aumentou a cada segundo. Ela podia ouvir os comentários sussurrados dos observadores. Que situação mais constrangedora! Será que ela realmente tentou roubar? Por que ela veio aqui se não tem dinheiro? Satisfeita? Perguntou Sofia quando Márcia terminou a inspeção, sua voz tremendo de raiva contida e humilhação. Lágrimas de indignação brilhavam em seus olhos, mas ela se recusava a deixá-las cair diante daquela plateia sedenta por drama. Márcia pareceu momentaneamente desconcertada pela óbvia inocência de Sofia, mas o orgulho ferido e a necessidade de justificar suas ações diante dos observadores a impediram de recuar. "Bem", ela disse, procurando por uma saída digna para sua própria situação constrangedora. "Foi apenas uma precaução necessária. Você deve entender nossa posição." "Entendo perfeitamente sua posição",
respondeu Sofia, recolocando seus pertences na mochila com movimentos deliberadamente controlados. Sua dignidade ferida começava a se transformar em uma raiva fria e determinada. Entendo que julgaram minha honestidade baseada apenas na minha aparência. O silêncio que se seguiu foi pesado de desconforto e culpa mal disfarçada. Alguns observadores começaram a dispersar, percebendo que o show havia terminado sem o drama que esperavam. Mas Sofia ainda não havia terminado. Sofia permaneceu imóvel no centro da loja por longos segundos, sua mochila recém-organizada pendurada no ombro, olhando diretamente nos olhos de Márcia. Não havia lágrimas, nem gritos, nem súplicas por compreensão. Havia algo muito mais poderoso, uma dignidade silenciosa que transformava sua aparência humilde em algo quase majestoso. "Vocês sabem", disse ela finalmente, sua voz baixa, mas cristalina, cortando o silêncio desconfortável que havia se instalado na loja. "Minha mãe trabalha como faxineira há mais de 20 anos. Todos os dias ela limpa escritórios de pessoas que ganham em uma semana o que ela não vê em um ano. E sabe o que ela sempre me ensinou?" Márcia, Carol, Paulo e os observadores remanescentes ficaram em silêncio, capturados pela intensidade tranquila da jovem que momentos antes haviam tentado humilhar. "Ela me ensinou que a verdadeira sujeira não está nos chãos que ela esfrega, mas na alma de pessoas que julgam outras pela cor da pele, pela roupa que vestem ou pelo bairro onde moram." Sofia fez uma pausa, permitindo que suas palavras se assentassem no ar espesso da loja. "Ela me ensinou que posso não ter dinheiro para comprar estas roupas agora, mas nunca serei pobre de caráter." Verônica Castilho, a cliente que havia instigado a desconfiança inicial, sentiu um desconforto crescente no peito. Suas próprias palavras sussurradas minutos antes agora ecoavam em sua mente como acusações contra si mesma. "Eu vim aqui hoje", continuou Sofia, "porque vi um vestido na vitrine que me lembrou de algo que quero dar à minha mãe quando me formar. Não hoje, não amanhã, mas quando eu puder, quando eu merecer, através do meu próprio trabalho e dedicação." Ela gesticulou suavemente para o ambiente ao redor. "Mas descobri que o preço real de entrar aqui não se mede em reais. Se mede na dignidade que vocês exigem que eu abandone na porta." Paulo, o segurança, baixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar direto e honesto de Sofia. Em seus 15 anos de trabalho em segurança, havia aprendido a distinguir verdadeiros suspeitos de pessoas inocentes. E sabia desde o primeiro momento que Sofia não representava nenhuma ameaça além daquela que sua mera presença representava para os preconceitos dos outros. "Sinto muito se causamos algum constrangimento", tentou Márcia, sua voz muito menos segura do que antes. "Apenas seguimos protocolos seletivos", interrompeu Sofia suavemente. "Porque não vi vocês revistando a bolsa de nenhuma outra cliente. Não vi vocês seguindo nenhuma outra pessoa pelo andar. Seus protocolos têm cor, classe social e código postal." Uma cliente mais jovem que havia assistido a toda a cena sentiu lágrimas começarem a formar em seus olhos. Ela reconheceu em Sofia algo que muitas vezes sentia em si mesma, a sensação de não pertencer, de ser julgada antes mesmo de falar, de ter que provar constantemente seu valor em espaços onde outros eram automaticamente aceitos. Sofia ajustou a alça da mochila e se dirigiu lentamente para a saída. Cada passo era medido, digno, sem pressa. Não era uma fuga envergonhada, mas uma retirada estratégica de quem sabia que não precisava mais dizer nada. Sua presença de espírito havia transformado uma tentativa de humilhação em uma lição de classe e dignidade que ninguém presente esqueceria tão cedo. Na porta da loja, ela se virou uma última vez. "Um dia voltarei aqui", disse ela, não como uma ameaça, mas como uma promessa solene. "E quando voltar, não será para provar nada a vocês. Será para provar algo a mim mesma.
Do outro lado da rua, em um escritório no 12º andar do edifício comercial mais imponente da região, Eduardo Mendoza observava toda a cena através da janela panorâmica de seu escritório. Aos 52 anos, Eduardo havia construído um império comercial que incluía não apenas a rede de boutiques Eleganza, mas também shoppings, restaurantes e diversas outras empresas. Seu patrimônio líquido ultrapassava os 2 bilhões de reais, e sua influência no mundo dos negócios era respeitada e temida em igual medida. Naquela tarde, Eduardo havia decidido trabalhar no sábado para revisar relatórios financeiros quando o movimento na rua chamou sua atenção. Inicialmente, pensou que fosse apenas curiosidade de ver o movimento em uma de suas lojas, mas algo na postura da jovem que saía da boutique o fez pegar os binóculos que mantinha na mesa, uma ferramenta que usava ocasionalmente para observar o fluxo de pedestres e analisar padrões de consumo. O que viu o deixou profundamente perturbado. Mesmo à distância, pôde perceber a dignidade na caminhada de Sofia, a forma como ela mantinha a cabeça erguida, apesar do óbvio constrangimento. Havia algo em sua postura que contrastava dramaticamente com a agitação que ele podia observar dentro da loja, onde funcionárias e clientes ainda gesticulavam e conversavam animadamente sobre o incidente. Eduardo havia construído sua fortuna baseado em uma filosofia empresarial rígida. O cliente sempre tem razão, mas nem todos que entram são clientes. Era uma distinção que ele sempre considerou pragmática e necessária para proteger seus negócios de perdas e roubos. Mas vendo aquela jovem caminhar pela calçada, com uma dignidade que ele raramente observava, mesmo entre seus clientes mais abastados, começou a questionar se sua filosofia não havia se tornado uma desculpa para algo muito mais feio. Carla, chamou sua assistente pelo interfone. Quero que você desça até a Eleganza da Rua Augusta agora mesmo. Houve um incidente há pouco e quero um relatório detalhado do que aconteceu. Fale com todas as funcionárias, revise as gravações de segurança e me traga todos os detalhes. Carla, acostumada com os pedidos precisos e urgentes de Eduardo, não questionou a ordem. Em 20 minutos, estava na loja, onde encontrou as funcionárias ainda agitadas e divididas entre alívio e preocupação. Márcia, particularmente, parecia nervosa, como se pressentisse que poderia haver consequências para suas ações. O senhor Mendoza quer um relatório completo do incidente desta tarde, anunciou Carla, causando um silêncio imediato na loja. Todas sabiam que quando o dono queria relatórios detalhados, geralmente significava que alguém estava em apuros. Enquanto Carla conduzia suas entrevistas no andar de baixo, Eduardo permanecia em seu escritório, uma sensação estranha crescendo em seu peito. Ele havia passado décadas construindo um império baseado na exclusividade, na ideia de que seus estabelecimentos eram destinados apenas àqueles que podiam pagar por eles. Mas havia algo na forma como aquela jovem havia sido tratada que o incomodava profundamente. Talvez fosse o fato de que ela lembrava sua própria filha, Laura, que estava estudando em uma universidade na Europa. Ou talvez fosse a lembrança de sua própria mãe, uma imigrante italiana que havia chegado ao Brasil com apenas algumas roupas na bagagem e sonhos impossíveis no coração. Sua mãe também havia sido julgada pela aparência, também havia enfrentado discriminação, também havia mantido a dignidade em situações humilhantes. Eduardo se levantou e caminhou até a janela, observando o ponto na calçada onde havia visto Sofia pela última vez. Uma sensação desconfortável começava a se formar em seu estômago. A sensação de que talvez, em sua busca pela exclusividade e lucro, havia perdido algo fundamental sobre o que significava tratar as pessoas com humanidade básica. Quando Carla retornasse com seu relatório e as gravações de segurança, Eduardo sabia que descobriria toda a verdade sobre o que havia acontecido.
mas já suspeitava que não gostaria do que encontraria. As gravações de segurança da Boutique Eleganza eram cristalinas. Eduardo instalara o sistema mais avançado disponível no mercado. Câmeras de alta definição que capturavam não apenas imagens, mas também áudio com uma clareza impressionante. Sentado em seu escritório, às 9 da noite daquele sábado, ele assistia pela terceira vez consecutiva aos eventos que haviam se desenrolado em sua loja. Na tela do seu computador, Sofia entrava na boutique com uma expressão de curiosidade inocente, quase infantil. Eduardo podia ver claramente que não havia nada de suspeito em seu comportamento. Apenas uma jovem encantada por um mundo que raramente tinha oportunidade de explorar. Suas mãos tocavam as peças com reverência, não com a desenvoltura de alguém planejando um roubo, mas foram as conversas das funcionárias que mais o chocaram. O sistema de áudio havia capturado cada sussurro, cada comentário preconceituoso, cada decisão baseada em julgamentos puramente estéticos sobre o valor de Sofia como pessoa. "Não tem cara de quem pode pagar nem R$ 200, ouviu Márcia dizer. "Deve estar fazendo algum esquema", completou Carol. "Às vezes eles entram, experimentam e tentam sair com as peças", sussurrou Verônica Castilho, a cliente que havia instigado a paranoia geral. Eduardo sentiu seu estômago se contrair. Cada palavra era como uma revelação sobre o tipo de ambiente que suas próprias políticas e cultura empresarial haviam criado. Ele havia treinado suas funcionárias para serem vigilantes, mas não percebera que essa vigilância havia se transformado em discriminação sistemática. Quando chegou ao momento da revista da mochila, Eduardo teve que pausar o vídeo. Ver Sofia sendo forçada a expor seus pertences pessoais, seus livros universitários, seu sanduíche caseiro, seus documentos de estudante, enquanto uma multidão observava com curiosidade mórbida, foi devastador. Ele viu sua própria filha naquela jovem, imaginou sua mãe passando pela mesma humilhação décadas atrás. Mas foi o discurso final de Sofia que verdadeiramente destruiu Eduardo. Ele aumentou o volume e ouviu cada palavra da jovem, cada sílaba carregada de uma dignidade que expunha a pobreza moral de todos ao seu redor. "Minha mãe trabalha como faxineira há mais de 20 anos. As palavras ecoaram em sua mente como um eco doloroso de sua própria história familiar. Eduardo se levantou abruptamente da cadeira, caminhando até a janela que dava vista para a Rua Augusta. Suas mãos tremiam, não de raiva, mas de uma vergonha profunda e avassaladora. Em sua busca incansável pelo lucro e pela exclusividade, havia criado espaços onde pessoas como sua própria mãe, como sua própria filha, em circunstâncias diferentes, poderiam ser humilhadas e julgadas. "Carla", chamou sua assistente, que havia ficado no escritório para ajudá-lo com o relatório. "Preciso de todas as informações sobre essa jovem. Nome completo, universidade onde estuda, endereço, qualquer coisa que possa nos ajudar a localizá-la." "Senhor." "Mendoza", hesitou Carla. "Ela não fez nada de errado. Na verdade, foi tratada de forma terrível. O senhor Pretendo corrigir um erro", respondeu Eduardo, sua voz carregada de uma determinação que Carla raramente havia ouvido. "E mais do que isso, pretendo entender como permitimos que minha empresa se transformasse em um lugar onde a dignidade humana é tratada como um privilégio que só os ricos podem pagar." Carla imediatamente acionou sua rede de contatos. Em 2 horas, havia conseguido informações básicas sobre Sofia.